Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Ajude com o Shiatsu. Esse é um programa onde eu falo sobre temas relacionados ao Shiatsu para ajudar os profissionais da saúde a aumentarem os seus conhecimentos com temas relacionados ao Shiatsu. Sou Cíntia Manabe, especialista em Shiatsu há mais de 27 anos e o meu objetivo é ajudar você, profissional da saúde, a solucionar a raiz da dor da coluna do seu paciente com Shiatsu Manabe e ter uma agenda cheia. E hoje aqui eu separei um tema para a live de hoje para você, que é como avaliar o seu paciente com dor na coluna para que você atue com mais segurança. Então, se você atende ou chega algum paciente para você que tem dor na coluna e você não sabe por onde começar, ou se não também, se você não sabe que esse paciente com dor na coluna também existe a possibilidade de ele ter uma doença grave, né? Então você precisa saber disso. E por que saber disso é tão importante? Porque se o seu paciente ele tiver alguma doença mais grave, o que acontece? A sua conduta, né, a sua decisão que você vai tomar dentro do seu atendimento, ela pode ser muito diferente do que se ele apresentar realmente, por exemplo, uma contratura muscular por tensão muscular, por estresse. É muito diferente de o paciente, por exemplo, ter um câncer de coluna, né? Então, é por isso que é tão importante, porque assim você vai conseguir atender o seu paciente com mais segurança. E quando a gente atende com segurança, o paciente ele acaba também se entregando mais para você. E também quando a gente detecta algum problema, alguma coisa mais grave do paciente com uma certa antecedência que eu digo pode ser também no sentido de o paciente não sabia que tinha alguma coisa que era mais séria e você conduz o paciente a descobrir isso, você acaba ganhando muita credibilidade e ele acaba gerando muita confiança e muita entrega a você, né? Você acaba virando uma referência para o seu paciente, né? E aí eu também vou te falar o que isso tem a ver com a raiz da dor na coluna e o que isso tem a ver com o Shiatsu Manabe, né? Como que eu conduzo dentro do meu atendimento. É isso que eu vou falar hoje aqui para você. Então, em primeiro lugar, quando o paciente chega com dor na coluna para você, eu estou falando de um paciente que está vindo para você numa primeira sessão, né? Você não conhece o paciente e ele chega com uma queixa, com uma dor na coluna e esse paciente, ele não tem nenhum diagnóstico médico, vamos dizer assim, ele vem te procurando porque ele está com uma dor na coluna, né? Então, em primeiro lugar, você tem que descartar que esse paciente ele possa ter doenças subjacentes graves, né? Como, por exemplo, agora eu vou falar para você sobre o câncer, né? Então, o paciente, quando ele chega para você, tem pacientes que pode acontecer de ele estar com um tumor, né? Com um tumor maligno na coluna e ele não sabe. Então, a gente, como profissional da saúde, a gente tem que ficar atento aos sinais, aos sintomas, né? Aos sintomas de alerta que o paciente apresenta. Então, o paciente, quando... por isso é importante a anamnese, por isso é importante o questionamento que você faz antes de fazer o seu atendimento. Então, você pode colocar aí dentro da sua anamnese, quando você estiver conversando com o paciente, né? Você pode perguntar... são sinais que o paciente pode apresentar. Então, se você não faz essas perguntas para ele, é muito importante que você coloque isso dentro da sua anamnese, dentro de perguntas para você fazer para o seu paciente, para você ir descartando outras possibilidades que possam colocar o risco, né? O risco da saúde do seu paciente em jogo. Então, o paciente chega com uma dor na coluna para você e você pergunta então para ele. Você coloca lá no meio dos seus questionamentos do paciente, você pode perguntar se ele tem apresentado falta de apetite, se ele tem tido perda de peso nos últimos meses, você pergunta se o paciente fez febre, né, nos últimos tempos. Você pode perguntar, uma outra coisa bem importante é a gente ficar atento, né? Mas aí a gente às vezes não consegue perceber
se não perguntar para o paciente, mas a gente consegue perceber isso na hora que a gente faz uma avaliação mais, uma avaliação clínica no sentido mais corporal mesmo, na hora que a gente vê as reações do paciente. Mas também o paciente ele pode apresentar um não controle ao urinar, então você pode perguntar para ele, você está tendo controle sobre a sua urina, na hora que você tem vontade de ir ao banheiro, né, que você tem vontade de fazer xixi, você está tendo controle disso, você está tendo controle da evacuação, então na hora que o paciente vai fazer cocô também, ele está conseguindo ter o controle disso, né? Então você pode fazer essas perguntas, porque se o paciente responder a alguma dessas coisas que eu estou te falando positivamente, então a gente já fica com a nossa anteninha em pé, porque daí a gente precisa começar a desconfiar que pode ser que tenha alguma coisa mais grave nesse paciente. Então o paciente ele vai ter a dor local, né? Ele também pode, porque se existe um tumor ali na coluna, esse tumor ele pode estar pressionando, por exemplo, a raiz nervosa, né, que sai ali da coluna vertebral, e aí o paciente pode ter sintomas de irradiação, de dor para o braço, para a perna, mas isso não significa, só esse sintoma isolado não significa que o paciente tem um tumor, né? É a somatória das respostas positivas que a gente começa a desconfiar que ele possa ter um tumor na coluna, tá? Então, por exemplo, essa questão de dor irradiada para a perna, para o braço, sintomas de formigamento, são sintomas onde a gente tem aí um acometimento do nervo, um envolvimento do nervo, vamos dizer assim, e aí não necessariamente é por causa de um tumor, né? E aí você pode perguntar para o seu paciente se ele teve uma perda, né, de fraqueza muscular muito grande. E também uma outra coisa, daí, se caso você perceber na palpação, mas aí seu paciente já vai estar deitado na maca, essas perguntas é para você fazer antes do seu paciente estar deitado na maca, né? Por quê? Porque se ele te der essas respostas como positivas, então a gente tem que tomar mais cuidado e aí a gente vai tomar a decisão, né? Se vai ou não vai atender esse paciente, né? Tudo depende de como aquele paciente está e das respostas que ele vai te dar. Então, os pacientes, eles também apresentam as dores, elas são mais noturnas e essas dores, elas são dores mais fortes e às vezes até incapacita o nosso paciente de fazer algumas coisas de tão forte que é a dor, né? E o paciente também, você pode perguntar se ele apresentou algum tipo de sangramento também, se ele tem falta de ar, né? E quando o paciente ele tem uma perda brusca, assim, brusca no sentido de perdeu rápido, né? Assim, tava normal e de repente ele teve aí perda de sensibilidade ou perda de movimento, né? Uma perda de sensibilidade ou uma perda motora. Daí, então, a gente começa a desconfiar se ele começa a te dar muitas respostas afirmativas sobre isso. Então, você fala para o paciente, a gente nunca, né, nós, profissionais da saúde, seja fisioterapeutas, seja massoterapeutas, a gente não tem a liberdade de nenhum diagnóstico, até mesmo porque não dá para diagnosticar uma doença tão grave assim, dessa forma, né? Existem outros meios, né? E isso cabe ao médico. Mas dentro da medicina chinesa, a gente pode sim chegar dentro de um diagnóstico, mas que é uma outra visão de diagnóstico e de tratamento, tá? Mas lembrando que a gente nunca afirma nada para o paciente. Mas vamos supor, você pergunta para ele, você teve perda do apetite? Aí ele começa a falar assim, já faz tempo que eu não tenho muito apetite, não tenho muita vontade de comer, como porque tem que comer? E aí ele fala assim, nossa, em 2 meses perdi 6 quilos, né? Então você já começa a desconfiar, né? Que isso, somente essas respostas isoladas não significa que ele tem um tumor na coluna, mas você vai vendo aí
avaliando tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Se você perceber que são muitas respostas positivas, né? Você fala, olha, pode ser que não seja nada, mas por uma questão de segurança, eu gosto de trabalhar de uma forma segura, né? Então eu tô percebendo que você tá tendo muitos sintomas, então eu quero que você passe com um médico, que investigue isso um pouco melhor, né? Para que eu realmente possa fazer um trabalho com mais segurança com você. Então, dependendo do que o paciente responde, do número de respostas afirmativas e que começa a ficar muito evidente de um risco desse paciente realmente estar com alguma coisa, e dependendo como ele está naquele momento, né? Se o paciente estiver muito debilitado, daí eu acho que Cíntia, eu não atenderia um paciente muito debilitado e um paciente que me responde muitas coisas afirmativas que me faz entender que ali possa existir uma doença muito mais grave. Então, eu pediria para ele ir ao médico, fazer os exames, que eu iria entrar em contato e que assim que saísse os resultados do exame, né, a gente conversaria de novo para ver se vale ou não vale a pena o tratamento comigo, né? Então, a gente mapeia o nosso paciente e aí toma-se uma decisão, né? Até mesmo porque dependendo do momento do tratamento, dependendo da patologia, a gente, como massoterapeuta, por exemplo, a gente precisa se resguardar, porque, por exemplo, um paciente que tem câncer, para ele ser atendido dentro da massoterapia, é importante que você tenha uma guia do médico autorizando ele a passar com você, né? E dependendo do caso, eu mesmo que o médico autorize, dependendo do caso e do momento, eu às vezes não atendo, e dependendo, eu atendo sim, porque a gente consegue colaborar muito também, né? Mas tudo depende de como o paciente realmente se apresenta ali naquele momento que ele veio te procurar, né? E o que isso tem a ver, né, com a raiz da dor na coluna, né? E com o Shiatsu Manabe? Então, vamos supor que seja um paciente que ainda não ficou tão claro para mim que ele tenha riscos e que ele está com dor, né? E aí vamos supor que esse paciente ele passe com o médico depois e a gente tenha um diagnóstico, por exemplo, de um tumor, né, de um câncer na coluna. O que isso tem a ver, né, com a raiz da dor na coluna? A raiz é a causa, né? Então você pode pensar assim, então ele tem um diagnóstico de um câncer e aí esse câncer é a raiz da dor na coluna, né? Eu diria que sim e que não. Por quê? Porque dentro de uma visão ocidental, sim. O câncer, quando ele tem o diagnóstico, a gente sabe que a raiz está ali. Ele está tendo uma dor na coluna porque ele tem um câncer, ele tem um tumor na coluna. Mas quando eu falo de Shiatsu Manabe, o Shiatsu Manabe ele vai atrás, né? Por que esse paciente fez esse tumor, né? Por que esse paciente fez esse câncer? Aí sim, para mim, de verdade, é a verdadeira raiz, né? Apenas o diagnóstico que o nosso paciente tem um tumor na coluna, para mim não é a raiz da dor. Por um lado, porque se tem ali um tumor e aquele tumor, por exemplo, por uma questão de ocupar um lugar, ocupar um espaço, e ele, por exemplo, pressiona um nervo que sai da coluna, aquele tumor está provocando a dor no paciente, por exemplo, né? Mas não necessariamente aquilo é a raiz do problema dele. O que foi que levou esse paciente a gerar o câncer, né? Então, o câncer é onde a gente tem que investigar o nosso paciente melhor. A gente pode ter câncer aí, pessoas que desenvolveram o câncer por uma questão de um desequilíbrio emocional, por exemplo, viveu um trauma muito forte na vida, foi difícil de lidar com aquilo. E aí, logo após a pessoa faz um câncer? Pode ser, mas pode ser uma questão mais física, vamos dizer assim? Sim, pode ser. Por isso é importante as perguntas que a gente faz, né? E uma das perguntas essenciais para a gente saber a relação da doença, se ela tem ou não tem uma ligação com o emocional do paciente, é o momento que surgiu, né, aquele desequilíbrio, aquela doença no paciente.
e o que aconteceu com ele antes, né? Se ele vivenciou ou se aconteceu alguma coisa por um período antes dele fazer essa doença, né? E isso não existe um tempo certo. Por exemplo, se eu pegar o exemplo aqui, por exemplo, do câncer, que eu tô falando do câncer agora, tem pacientes que às vezes passaram por um impacto emocional muito forte e às vezes meses depois desenvolvem um câncer. Tem pacientes que passam por um trauma emocional e 1 ano, 2 anos, 3 anos depois aparece o câncer, né? Então, a gente não consegue mensurar isso em tempo, mas é muito importante a gente saber se antes do diagnóstico de um câncer, por exemplo, o paciente passou por algum impacto emocional, por alguma dificuldade que foi difícil, alguma coisa que aconteceu na vida dele que foi difícil lidar com a parte emocional. Então, isso daí a gente sempre precisa perguntar para o nosso paciente. Mesmo, por exemplo, que seja uma dor, uma simples dor. Vamos pensar num paciente que é saudável, entre aspas, mas apresenta aí uma dor nas costas, né? Uma dor lá na coluna, e que o problema dele seja apenas, ainda esteja dentro de um âmbito, num âmbito mais muscular, numa questão de uma contratura muscular muito intensa, né? Tem pacientes que às vezes apresentam, não é nenhuma doença, mas apresentam uma dor nas costas por anos, uma dor bem crônica, e às vezes esse paciente, essa dor crônica, a raiz da dor dele, às vezes está dentro de uma coisa que ele vivenciou lá na infância, um trauma de infância. Isso existe. Casos assim também acontecem, né? Ou às vezes passou por um impacto já na vida adulta e logo depois ele faz uma dor lá na coluna também. Isso é possível também, tá bom? E se você já atendeu algum paciente com dor na coluna e aí esse paciente, você atendeu e ele acabou não melhorando nada também, uma das coisas que você precisa prestar atenção também é se esse paciente ele pode estar com uma infecção urinária. Pacientes que estão com uma infecção urinária, os pacientes também podem apresentar uma dor nessa parte da região da lombar, né? Então é bom a gente ficar atento com isso. E aí a gente precisa saber os sinais e os sintomas de alerta, né, que o paciente com infecção urinária apresenta. E aí, dependendo com o que você trabalha, você pode ou não dar resultado, né? Então, dependendo com que tipo de terapêutica você trabalha, dá para atuar sim dentro da infecção urinária. E dependendo da terapêutica que você trabalha, pode ser mais difícil atuar com a infecção urinária, né? E eu vou te explicar aqui também em relação a essa parte, o que isso tem a ver, né, com a raiz da dor na coluna, né, e com o Shiatsu Manabe. Então, vamos pensar que, em primeiro lugar, a gente precisa saber fazer as perguntas direcionadas, né, para o paciente. Então, sempre num primeiro momento, numa primeira consulta, muito importante você descartar possibilidades que possam ser mais graves, né? Como, por exemplo, o câncer na coluna, né? Agora eu tô falando da infecção urinária. A infecção urinária não é tão grave assim em relação ao câncer, né? Isso é um quadro, né? Não é uma patologia, porque é uma infecção dentro da visão ocidental, mas isso é reversível, isso, né, é muito mais fácil de curar. E aí, então, por exemplo, você tem que perguntar para o seu paciente, né, você tem sentido, porque às vezes o paciente já chega falando para você, eu tô indo no banheiro muitas vezes, né, eu tô indo muito mais do que eu tô acostumada a ir no banheiro, fazer xixi. Então, mas tem pacientes que às vezes não falam para você, né? Então você pergunta para ele, né? Você tem sentido vontade de ir ao banheiro a toda hora, né? E aí se ele responder que sim, então você já fica com uma anteninha um pouquinho em pé, né? E uma outra característica também é que o paciente, ele faz pouco xixi quando ele vai urinar, ele sente muita vontade, mas quando ele vai lá fazer xixi, o xixi é pouquinho, a quantidade de xixi, né? Então você pergunta, né?
Ah, e a quantidade de xixi quando você vai ao banheiro, né? Tá saindo pouquinho, bem diferente do que você está acostumado a fazer? Aí se a resposta for afirmativa, então a gente fica mais atento, né? Ah, e você sente ardência, né? Sente uma queimação, é incômodo quando você faz xixi, que são sintomas de alerta, né? Do paciente que está com uma infecção urinária. Tem pacientes que sentem uma dor aqui na região do abdômen também, né? E também a infecção urinária, como eu falei para você, ela pode sim gerar uma dor lá nas costas, na parte mais na região da lombar, né? E aí você também pergunta, né? Se o paciente, você apresentou febre, você apresentou sangue na urina, aí se o paciente te responde que sim, você fala, olha, porque dependendo, né, da sua formação e dependendo das terapias que você atua e dependendo do nível, do quanto essa infecção urinária ela tomou conta desse corpo e do quanto, né, que o paciente ele está acometido com essa infecção, dependendo da terapêutica que você trabalha, que eu falo, Brasil é diferente, por exemplo, de China, de Japão, né, que utilizam realmente as terapêuticas como fazendo parte da medicina, mas aqui no Brasil não é assim, né? Então, dentro de um país onde a nossa cultura funciona dessa forma, né? Então, é bacana, eu gosto muito de trabalhar com as duas visões, né? Tanto ocidental quanto oriental associadas. Por quê? Porque isso a gente impede que o paciente também ele agrave o quadro dele, como também, além de não agravar o quadro dele, diminuir os riscos dele progredir o quadro, tanto agravar a doença, como também você acaba trabalhando dentro de uma margem de segurança. Então, o paciente pode nem ter ido ao hospital, e aí se apresentou febre, sangue na urina, então, né, aí já é um quadro mais grave, né, precisa ir sim ao médico, né, dependendo da terapêutica que você trabalha, como já falei, é possível sim reverter esse quadro, mas dentro da massoterapia não cabe a nós, né, quando a gente está falando de massoterapia, daí sim nosso dever pedir para que o paciente vá ao médico e que faça um exame, né? É claro que quando está no iniciozinho ainda de uma infecção urinária, ainda ela é muito pouquinho, os sintomas ainda são muito leves, dependendo com a terapêutica que você trabalha, é possível sim de reverter isso facilmente, mas dependendo não. E aí o que isso tem a ver, né, com a raiz da dor na coluna? Porque é a mesma coisa, por exemplo, quando eu falei sobre o câncer de coluna. Então, a gente tem um diagnóstico médico dentro da visão ocidental? Sim. Vamos supor que daí o paciente tenha uma infecção. Vamos supor que o paciente ele já chegue com você, para você falando que foi ao médico e que ele está com uma infecção urinária, né? Lembrando você que se caso você atende um paciente desse que vem e ainda não foi ao médico, é importante que a gente encaminhe para o médico também. Mas se o paciente já veio do médico e ele fala que está com a dor lá na coluna e que ele foi ao médico, ele está com uma infecção urinária, daí dependendo da terapêutica que você atua, é importante sim, você consegue sim ajudar a acelerar a recuperação do paciente dentro de uma infecção urinária, né? E aí o que isso tem a ver com a raiz da dor na coluna? Daí você tem um diagnóstico, uma infecção urinária, tá? Sanando a infecção urinária, vai melhorar a dor lá na coluna? Vai. Só que, por que eu falo da importância da raiz da dor? Por que esse paciente fez essa infecção? É aí onde a gente vai investigar mais a fundo, por isso a importância da anamnese, a importância das perguntas, a importância do mapeamento do nosso paciente. Por quê? Porque, na verdade, a infecção urinária já é vamos dizer, o produto final de alguma coisa que já não estava indo bem.
Então, quando a gente fala de visão oriental, sim, é possível a gente entender o que aconteceu com esse paciente, né, que levou o paciente à infecção urinária. E a importância e a ligação disso com a raiz da dor na coluna é que quando você trata um paciente com essa dor, tudo bem, ele trata a infecção, ele vai melhorar a dor. Só que se ele continuar com a raiz do que provocou a infecção urinária, ele vai ter uma outra infecção urinária, ou ele pode entrar num quadro de infecção urinária de repetição, ou ele pode começar a apresentar outros desequilíbrios, outros sintomas, né? Então, por isso é importante a gente, de fato, ir lá na raiz da dor na coluna. Nesse caso, eu nem consideraria, aquele tal negócio que eu acabei de explicar, né? Às vezes eu posso dizer que sim. Por quê? Porque se ele tem uma dor na coluna, porque ele está com uma infecção urinária, a raiz da dor na coluna é a infecção? A gente pode até dizer que sim, né? Nem discordo que não seja um não. Só que para mim não é só isso, né? Porque de fato não é a raiz do que causou a infecção urinária. Então a gente tem que ir lá para trás para ver por que ele fez essa infecção urinária, né? Então é isso, o que tem a ver dentro do atendimento, dentro de quando eu atuo com o Shiatsu. Por quê? Porque aí eu vou ver o desequilíbrio que ele tem, que levou ele ao meu paciente fazer uma infecção urinária, e aí a gente escolhe pontos, né? Escolhe terapêutica que conduza para que ele saia desse quadro e não faça de novo, né? Não faça uma nova infecção. Então, se você atende pacientes com dores na coluna, você precisa ficar atento também com as fraturas, né? E por que você tem que ficar atento com as fraturas? Porque pode acontecer de você atender um paciente que está com uma fratura e ele nem sabe, né, que ele está com uma fratura. Então, eu vou falar para você a respeito disso. E qual que é o perigo disso, né, para quem atua com o Shiatsu? Vamos supor que o paciente ele já está com uma fratura e a fratura está provocando a dor. E aí, dependendo da condição física do paciente, a gente pode se enganar e achar que pode colocar uma pressão forte ali. E aí, você pode até aumentar o tamanho dessa fratura, né? Obviamente o paciente ele vai piorar o quadro e vai depois demorar mais tempo também para recuperação óssea dessa fratura, né? Então por isso é muito importante a gente ficar atento. E aí eu vou te falar também o que isso tem a ver com a raiz da dor na coluna e com o Shiatsu Manabe. Mas tem algumas particularidades que é importante a gente ficar atento, porque às vezes nem o paciente ele pode imaginar que esteja com uma fratura. E eu falo por quê? Porque eu já vi isso acontecer na prática, já me contaram um caso de colega de profissão que atendeu e o paciente estava com uma fratura, né? E o paciente não sabia. E aí eu falo, olha como a gente precisa ser cuidadoso, né? Porque nesse caso que eu me lembrei agora, eu me recordo também que a paciente já tinha ido ao médico, já tinha feito exame de imagem e ainda assim não foi detectado a fratura, né? Como a dor não melhorava, daí sim foi de novo ao médico e aí foi revisto o exame que ela havia feito e aí sim foi encontrada a fratura, né? Então é muito importante. E aí, onde é importante a gente ficar atento? É importante a gente ficar atento nos casos de pacientes que têm a osteoporose, né? Então a osteoporose ela é uma patologia que ela está relacionada com a idade e também é uma patologia onde o paciente ele perde, né, a massa óssea, perdendo aí minerais e essa massa óssea, e aí consequentemente ele perde, né, a força e a massa óssea dele vai estar diminuída, né? E aí o risco de fraturas de pacientes assim é muito maior. Então, quando a gente atende um paciente, também é importante a gente perguntar, né?
Você, ainda mais quando for mulheres, mulheres que passaram pela menopausa, mulheres que passaram pela menopausa vai ter uma tendência maior ao desenvolvimento da osteoporose. Pacientes mais idosos também, né, com a idade vai perdendo essa massa óssea, então a gente tem que tomar mais cuidado também. Então, quando a gente atende os pacientes, tem que perguntar, tem que ter lá na sua anamnese, né, tem osteoporose, né, por quê? Porque se tiver, você precisa tomar muito mais cuidado com esse paciente, por quê? Porque senão você pode provocar uma fratura. Tem osteoporoses que é de grau super alto, e aí, às vezes, uma pressão, sim, do shiatos pode provocar uma fratura, sim. Às vezes, o paciente, por nada, ele fratura esse osso, então é muito importante que a gente coloque isso dentro de uma anamnese também, né? E, então, por exemplo, pacientes de raça branca, de raça asiática, por exemplo, eu que sou descendente de japonês, a gente tem uma tendência maior ao desenvolvimento, né, da osteoporose por uma questão de raça, né, que tem uma tendência, assim como a gente também tem tendência a queloide, por exemplo, né? Então, pessoas do biotipo mais magro, pacientes que dentro da alimentação não comem alimentos ricos em cálcio, pacientes tabagistas, pacientes que não fazem atividade física, né? E a manifestação clínica ela é assintomática, então a gente precisa perguntar. Então você pergunta, coloca lá na sua anamnese, né? Faz atividade física, né? Fuma. Agora o biotipo, essa raça, o biotipo, a raça, a gente vai estar enxergando, e aí você pode ter essa pergunta bem clara dentro da anamnese, né? Você tem osteoporose, né? E também a gente tem que ficar atento com os pacientes, porque às vezes uma doença pré-existente, como por exemplo o paciente que tem diabetes, ele fica com uma tendência maior também ao desenvolvimento da osteoporose. Então, se o paciente fala que é diabético, e aí você associa com a idade, e aí se já passou pela menopausa, ou seja, tudo vai aumentando os fatores de risco desse paciente poder desenvolver essa osteoporose e aí ter o risco de fraturas, né? E, por exemplo, também doenças da parte gastrointestinal, onde o intestino ele não faz a absorção, onde o intestino ele tem uma má absorção, né? E também pacientes que são medicados, pacientes que tomam remédios à base de corticoide. Às vezes tem pacientes que são dependentes de corticoides, por exemplo, pacientes que são transplantados, pacientes que, dependendo da patologia que tem, já toma corticoide há anos. O corticoide, ele deixa o corpo frágil em várias coisas, e uma das coisas que o corticoide a longo prazo também pode desenvolver, ele deixa o paciente mais tendencioso a desenvolver também a osteoporose, né? E também os pacientes que usam anticonvulsivantes, ou seja, os pacientes que convulsionam e são medicados, eles também têm uma tendência. Então, por isso, muito importante colocar lá na anamnese, toma algum medicamento, qual, né? E se de repente o paciente ele fala assim, eu tomo X medicamento, não tenha vergonha, viu? Eu não tenho vergonha nenhuma quando é algum medicamento que eu não conheço. Eu pergunto assim, esse medicamento que você toma é para quê, né? Porque às vezes o paciente ele não preenche direitinho a anamnese, né? Às vezes ele deixa de colocar que ele tem alguma coisa que ele tem e às vezes é uma coisa super grave e muito importante para nós. Então, a gente tem que ir cercando nossos pacientes porque eles são um pouco safadinhos às vezes, né? Então, por exemplo, o paciente que tem osteomalácia, né? Então fica já mais tendencioso também, né? E pacientes que têm também hiperparatiroidismo. Então a gente pergunta, né? Você tem alguma doença? Por isso a importância da anamnese. A anamnese, ela nos permite que a gente atue com muito mais segurança e que a gente chegue, né, dentro do nosso diagnóstico para quem trabalha com visão oriental,
e para que a gente possa trabalhar com muito mais segurança, né? E o que isso tem a ver, né, com a raiz da dor na coluna? Então, o paciente ele desenvolveu osteoporose, a gente precisa, é claro, vamos supor, se é um paciente que desenvolveu porque ingere alimentos com pouco cálcio, isso daí o médico, se ele já tem um diagnóstico da osteoporose, o médico provavelmente já mapeou e já pediu para ele ingerir alimentos que possam aumentar o cálcio dentro do organismo dele, né? Mas e o que isso tem a ver com o Shiatsu Manabe, né? Então, por exemplo, dentro da visão oriental, a gente tem aí uma relação, por exemplo, da fragilidade dos ossos ligado à parte da fragilidade dos rins. Então, dentro do Shiatsu, a gente pode, sim, utilizar pontos para tonificar o rim, né? Mas é fato que se for uma deficiência devido à alimentação, aí não adianta ficar também apertando lá o ponto para tonificar o rim, sendo que é o alimento que vai trazer o cálcio para dentro daquele corpo. Então é isso, a gente tem que ir mapeando esses detalhes, né? A gente vai chegando em várias coisas para poder chegar lá na raiz da dor na coluna, né? Então, para ele desenvolver essa perda, essa massa também, quando a gente fala de uma visão oriental, ele já teve perda de várias coisas ali, não é só de rim, né? Esse paciente também pode ter aí debilidades de baço, de fígado, enfim, é uma somatória, né? Um desequilíbrio. Para quem tem a visão oriental sabe que a gente tem ali a teoria, né? A lei dos 5 elementos, e os 5 elementos, eles se interagem entre si o tempo todo, né? E mesmo dentro da visão ocidental, a gente tem coração interagindo com o pulmão, interagindo com o fígado, uma coisa, tudo tá acontecendo meio que junto, né? É claro, às vezes com ênfase em algum órgão que está trabalhando mais que o outro naquele momento, mas para outros órgãos trabalharem, você tem que ter os outros trabalhando também. Então, a gente nunca pensar de forma isolada e achar sempre que é uma coisa só, você aumenta seu risco de erro dentro de um tratamento, e também você deixa de entregar mais, porque você não está vendo o que está acontecendo do lado, né? Então a gente precisa aí ampliar essa visão para que você cerque o seu paciente com mais ferramentas para que ele tenha mais potência dentro do resultado do seu atendimento, tá bom? E quando o paciente, ele sente, por exemplo, se você atende um paciente que está com uma dor lombar, por exemplo, daí esse paciente, vamos supor, ele tem, como eu já estou falando, de desequilíbrios e patologias que a gente tem que ficar mais atento com o nosso paciente, né? Porque senão você pode não entregar resultados para ele, dependendo da terapêutica que você atua e dependendo da patologia que o paciente tem e dependendo do momento que ele está. Então, a gente tem que ficar muito atento com dor, por exemplo, lá na coluna, na região da lombar, e o paciente, na verdade, está com pedra nos rins, né? E aí ele te procura para você fazer uma massagem, e aí você faz... Pode ser que ele melhore? Provavelmente ele vai ter um alívio, sim. Por quê? Porque dentro desse sintoma, quando você relaxa a musculatura, o paciente vai ter um alívio de dor, mas você não está tratando o que está provocando essa dor. E também, o que acontece? Lá nas costas, na região da lombar, a gente tem o ponto da bexiga 23, do meridiano da bexiga, que é um ponto que trata, por exemplo, dentro da visão oriental, o rim. Então, o paciente, temporariamente, ele pode apresentar uma melhora? Pode, mas se a pedra está lá dentro, e dependendo do tamanho da pedra, aí é pior ainda, porque se essa pedra se desloca e vai para o canal, o paciente tem cólicas horríveis, né, que são as cólicas renais. Então, quando você for atender um paciente, né, a gente também pode dar aquelas batidinhas assim na região da lombar. E se o paciente sentir muita dor, né, você pode falar para o seu paciente também, né? Claro, você vai ver o todo dele, fazer todas as perguntas da sua anamnese,
né? Mas clinicamente falando, quando você dá aquela batidinha nas costas ali na região dos rins e o paciente refere muita dor, dependendo de outros sintomas que ele apresenta também, você pode pedir para o seu paciente, olha, bacana, né? Que você também vá ao médico, né? E descarte qualquer outra possibilidade, nunca faz nenhum diagnóstico e nunca fale nenhuma possibilidade. Eu não gosto muito de falar das possibilidades dos desequilíbrios para o meu paciente, para ele não colocar aquilo na cabeça, né? Porque às vezes tem paciente que às vezes pode nem ter, e aí ele potencializa aquilo. Eu acredito muito também nessa coisa do poder da mente, então às vezes o paciente é capaz até de materializar alguma coisa, né? Então eu não gosto de ficar falando os nomes assim das doenças quando a gente não tem um diagnóstico, né? Mas a gente pode falar, olha, às vezes pode ser uma coisa a mais, né? Então, para que a gente trabalhe, para que eu trabalhe com você numa margem de segurança e para que eu consiga te dar mais resultados também, é legal você ir ver lá, né? Passar com o médico e ver se não tem mais alguma coisa, né? Envolvida. E aí você me manda o resultado, né? Depois que você passar com o médico, você me conta o que ele te falou, né? Porque daí você vê como que você pode ajudar, né, com o paciente dentro daquele desequilíbrio, dentro daquela patologia, né? E aí também a relação disso com a raiz da dor na coluna, né? E dentro do Shiatsu Manabe também, a relação disso é que a gente vai, vamos supor, se você tem certeza que ele está num quadro de uma infecção, infecção urinária não, de pedra nos rins, a gente vai atrás de mapear a alimentação, a gente vai atrás de mapear outros históricos dele para descobrir o que formou, né? E quando a gente está falando de visão oriental também, quando a gente fala de pedra no rim, a gente tem aí uma importância muito grande do baço, né? Porque o baço, como função dentro da visão oriental, ele ajuda a tirar a umidade em excesso do corpo, né? A umidade em excesso do corpo, e, por exemplo, para a formação de uma pedra no rim, a gente precisa de um nível de umidade que está em desequilíbrio dentro do corpo do paciente. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente pensa na visão ocidental, por exemplo, você pode ter pedra no rim, que é a base de formação do cálcio. Então, o paciente ele pode ter um nível de cálcio mais elevado ou não é elevado, mas por algum motivo fez a formação ali dentro do rim. Ou se não, o oxalato que tem no tomate, por exemplo, né? Então, às vezes o paciente consome muito molho de tomate, o que tem na semente do tomate, come muito tomate com a semente e tal, e aí isso vai gerando as pedras, né? Então, às vezes é necessário que ele mude o hábito alimentar, por quê? Porque pedra no rim é uma patologia que o paciente ele pode ir lá, se a gente falar do tratamento com os médicos, né, pela visão ocidental, vai lá, pode implodir com laser aquela pedra, e aí o paciente expele a pedra, né, diminui o tamanho da pedra e vai expelir pela urina. Mas a formação das pedras está muito ligado com essa parte alimentar, né? E aí eu posso falar até para você com muita propriedade, porque eu mesma já tive algumas vezes a pedra nos rins e com a mudança de hábito alimentar é fato que não precisa implodir com laser nem nada. Eu fiz a dieta e depois fui lá no médico, fiz um novo ultrassom, né? E as pedras tinham sumido e não eram poucas, eram 9 pedrinhas no rim e 8 em outro rim. E aí fiz a dieta por meses e depois fui fazer um novo ultrassom e já não tinha mais nenhuma pedra nos rins, né? Então a importância aí da alimentação dentro da nossa saúde, né? A gente nunca pode esquecer dessa parte alimentar, né? Então é isso aí, pessoal, é isso que eu queria falar para você hoje. Então, quando você vai atender um paciente, num primeiro momento, numa primeira consulta, né? E você vai fazer a sua anamnese, é muito importante que, em primeiro lugar, você descarte possibilidades. E é claro, dependendo com a terapêutica que você trabalha,
né? Dependendo da formação que você tem, você consegue tratar patologias mais graves, né? E dependendo do nível que a patologia está manifestada no paciente, dependendo da formação e com a terapêutica que você trabalha, daí dá a segurança de conduzir o atendimento, né? Ou de tomar a decisão de não fazer o atendimento, né? Tudo, nada é fixo, né? Eu diria para você, tudo que eu tô falando aqui para você, tudo depende da sua formação, do seu conhecimento, do quadro do paciente, tudo vai depender do quadro todo, né? De tudo que está envolvido dentro dessa situação, né? O mais importante é que a gente, principalmente, né, massoterapeutas que trabalham com shiatsu, muito importante você, em primeiro lugar, você descartar que o seu paciente que está com dor na coluna, ele possa ter algum problema mais grave. Se você não tem ferramentas na mão para trabalhar com isso, muito importante que você direcione para os profissionais corretos, né, sejam os médicos ou outros terapeutas também, que possam atuar em conjunto com os médicos também, para que acelere a cura do paciente também. Tá bom, pessoal? É isso aí, isso que eu tinha para falar hoje para você. Agradeço muito pela sua presença aqui. Se você tiver alguma dúvida, pode enviar para mim, sugestão de tema de conteúdo. Pode continuar, agradeço aos que estão me enviando, porque isso acaba me ajudando muito também na elaboração, né, dos conteúdos. E é isso aí. Então, eu vou ficando por aqui. Um ótimo final de semana para você e meu toque de abraço.